nós vamos falar aqui sobre as principais atualizações em câncer de mama. Temos alguns estudos que foram apresentados em apresentação oral. 2 deles são relacionados com um estudo já previamente publicado, o estudo Embraca, que foi um estudo de fase 3, que recrutou pacientes com mutações germinativas de BRCA para o uso de talazoparib ou quimioterapia de escolha do investigador para pacientes com câncer de mama metastático HER2 negativo. A primeira atualização desse estudo foi sobre os dados de sobrevida global, né? Na publicação desse estudo prévio, a gente tinha somente os dados de sobrevida livre de progressão. Então, foi mostrado que o uso de talazoparib não aumentou a sobrevida global comparado com quimioterapia de escolha do investigador. Mas algumas ressalvas elas precisam ser colocadas aqui. A primeira é que no grupo que utilizou o inibidor de PARP, o talazoparib, cerca de 50% dos pacientes utilizou posteriormente um outro inibidor de PARP fora do estudo ou utilizou platina. E cerca de 60% dos pacientes do braço de quimioterapia utilizaram o inibidor de PARP. Provavelmente isso fez realmente a mudança dos dados de sobrevida global que mostraram mesmo que não houve diferença nos grupos. Esses dados eles são bastante diferentes do estudo Olympia-D, que foi o estudo com uso de olaparib. Nos dados de olaparib, nós sabemos que somente 1% dos pacientes que usaram olaparib eles foram reexpostos ao inibidor de PARP e cerca de 8% dos pacientes que fizeram quimioterapia utilizaram inibidores de PARP. Então, populações bastante diferentes. Isso provavelmente contaminou os dados de sobrevida global. Um dado interessante desse estudo, mesmo que seja por uma análise de hipótese, é que provavelmente os reexpor um paciente inibidor de PARP parece realmente ser seguro e parece que mostra um impacto em segundo sobrevida livre de progressão. Um outro dado desse estudo mostrou que o uso de talazoparib ele aumentou a qualidade de vida dos pacientes e que a quimioterapia reduziu a qualidade de vida quando foram avaliados por questionários. A segunda apresentação, também relacionada com esse estudo Embraca, foi sobre uma análise de biomarcadores desse estudo. Então, para esse estudo foi avaliado principalmente a zigosidade de BRCA, a avaliação de BRCA somático e a avaliação de um score chamado LO, que é a perda de heterozigosidade. Esse score ele já foi utilizado em outros estudos de fase 2 e fase 3 de câncer de ovário, com o uso de rucaparib. Então, o que esse estudo mostrou primariamente é que o uso de mutação somática e de mutação germinativa, lembrando que no estudo Embraca só colocamos pacientes com mutação germinativa, os dados eles são consistentes, corroborando porque a gente já sabia de câncer de ovário, né, que não há diferença em desfecho se é mutação ou somática ou germinativa. Isso possivelmente no futuro vai implicar em mudanças na aprovação do inibidor de PARP para a mama, podendo também incluir a mutação somática. Agora, um dado bastante interessante desse estudo foi que a perda de heterozigose ela não impactou em sobrevida global, ela não impactou em sobrevida livre de recorrência para esses pacientes. Um pouco diferente do que a gente viu nos estudos Ariel 2 e 3 com o rucaparib. Isso mostra para nós que ainda há muito a se aprender sobre qual a melhor ferramenta para se estudar a recombinação homóloga para esses pacientes, qual a melhor técnica, qual o melhor teste. Então, mostrando que o LO não foi capaz de predizer desfecho para os pacientes com câncer de mama, somente numa análise de subgrupo dos pacientes com câncer de mama triplo negativo. Então, um dado interessante mostrando ao final da apresentação que eles pensam para estudos futuros o uso de outras tecnologias, como os testes de HRD, teste de deficiência de recombinação homóloga. Foram apresentados também 2 estudos relacionando imunoterapia para pacientes com tumores triplo negativos. Então, um estudo foi uma parte de um estudo SPY-2,
Esse é um estudo que tem uma randomização adaptativa, ou seja, ele é um estudo que ele tem diversos braços comparadores com o braço padrão. E o que esse estudo ele quis mostrar para nós? Ele incluiu pacientes com tumores triplo negativos, localmente avançados, para o uso de quimioterapia com taxano e combinação com antracíclico. E nesse braço mostrado do estudo, o braço comparador foi o uso de durvalumab olaparib associado ao paclitaxel. Então, o objetivo primário desse estudo foi mostrar a resposta patológica completa. Esse estudo ele incluiu todos os pacientes com câncer de mama metastático HER2 negativo, mas o que se viu que o principal grupo que se beneficiou dessa combinação foi o subgrupo triplo negativo. Uma diferença de cerca de 10% comparado com a quimioterapia padrão, mas não tão diferente dos dados que nós já tínhamos do estudo KEYNOTE-522, em que já foi aprovado aí nos Estados Unidos o pembrolizumab para o câncer de mama localmente avançado. Então, mostrando que uma combinação de drogas que ela pode ter um benefício no futuro, ainda não é um estudo que muda a prática clínica. Provavelmente nós precisamos compreender melhor subgrupos de pacientes, talvez somente as pacientes com mutação de BRCA ou com déficit de recombinação homóloga ou com o status de PDL1 positivo, tentar compreender um pouco melhor quais são os pacientes que realmente se beneficiariam dessa combinação de inibidor de PARP associado à imunoterapia.